É, entenderam? Eu fui o mais técnico possível. Observe, por que, que esse padrão é um padrão híbrido? Por que, que esse processo é um processo híbrido? Percebe? Eu chamo de padrão, eu chamo de processo. Porque ao mesmo tempo que isso é um processo dentro de um padrão, você vai precisar, eventualmente, fazer a pessoa se deslocar em termos de posição perceptiva, em uma dinâmica. Ao mesmo tempo que isso é um processo, o fato da pessoa conseguir, quando a pessoa consegue se movimentar realmente e assumir a posição diferente, uma posição diferente da que ela estava bloqueada ali, presa. No caso de Cleide, eu não sei se é bloqueio porque eu não sei se isso é um trauma, entendeu? Se fosse um trauma, vocês iam perceber que ia ser tiro, porrada, bomba, gritaria, confusão no movimento, entendeu? É porque eu não peguei um trauma. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Eu não peguei um trauma. O que é um trauma? Vamos supor que, hipoteticamente, a gente tivesse uma cliente que viveu uma dinâmica de estupro. Ok? Foi estuprada. Quando você desloca ela na posição perceptiva, vocês vão ver a resistência para deslocar ela na posição, tá? E os significados que surgem a partir do momento em que antes ela não via, agora ela passa a ver. E os significados que surgem quando ela é afastada desse processo, tá bom? Então, não era um trauma, então, mas veja, é um processo tão magnífico que ocorre dentro de você que muitas vezes essa experiência de autoconhecimento por si só faz com que a pessoa reorganize o que aconteceu e ela encontra um caminho para isso. Então você pode solucionar o problema de uma pessoa aplicando tripla posição. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Embora ela seja uma habilidade processual para a aplicação de outros padrões. Tá bom? Não só de PNL, tá bom? Não só de PNL. Eu tive Então, uma cliente. Termine. Era um exemplo que eu ia dar. pode dar, pode falar, diga aí, Ivan. Isso, eu tive uma cliente que ela tinha muitos problemas com o pai, muitos problemas de relacionamento, porque o pai batia muito nela, muito, muito, muito. E aí, fazendo posição perceptiva, foi no início, tipo assim, sessão 1. Eu fiz posição perceptiva, e aí, quando ela se colocou no lugar do pai, ela disse, velho, ele está desesperado, ele quer me educar, ele quer que eu aprenda. Eu sou realmente muito arredia e rebelde, e ele está desesperado, ele está me batendo porque ele está desesperado. E ela pôde sentir no corpo o desespero do pai. E só com isso a relação mudou. Só com isso. Quando ela sentiu no corpo o que o pai sentia quando batia nela, era isso. Quando você não consegue fazer a transposição, você só fica com alguém que estava te maltratando quando você era pequeno. E você não consegue entender o que, passava na cabeça daquela pessoa quando estava fazendo isso. Então, por isso que ele pode transformar. Só a posição perceptiva pode transformar. Ah, isso que o Paulo tá falando é real. Lívia tá perguntando qual a função terapêutica disso. Lívia, qual é Na a. verdade, ela começou lá em cima, mano. Mudar a posição de alguém que foi estuprada leva o quê? Ah, isso, Em desculpe. caso de estupro, usar isso. Qual o Ah, fundamento? Não seria mais doloroso? entendi. Vamos lá. Você já parou para perceber, Lívia, que tá justamente talvez porque é doloroso e porque a pessoa não enfrenta essa dor, é que ela fica presa àquilo? Já pensou nisso? Vou colocar isso aqui para você, porque eu tava esperando. Não era só de você, não, de qualquer pessoa. Porque eu peguei um exemplo drástico, porque justamente esse é o dilema. O que lhe faz ser acorrentada pela tua própria mente é a tua incapacidade de enfrentá-la. Tá bom? Quando você tem capacidade de se movimentar dentro da tua própria mente, você é livre. Quando você não tem, é como se você estivesse num porão, escondida, presa, enjaulada. Entende? Então, muitas vezes o primeiro passo para libertar a mente da pessoa, para que a pessoa comece a perceber que ela domina o que está acontecendo e não o que aconteceu domina ela. Até porque, olha, a dinâmica que a pessoa está vivendo, Lívia, que bloqueia ela, não é a dinâmica do estupro. É a dinâmica das representações internas que são sustentadas por um estado ao qual essa pessoa ascendeu quando ocorreu o que ocorreu. Então, ela tá escrava da própria mente. E
Via de regra, uma pessoa que vive uma dinâmica como essa tão difícil, ela está completamente amarrada ao sistema representacional sinestésico. Quando você desloca ela em termos de posição e faz ela ver, você, você faz ela ver. E quando ela vê, por mais doloroso que seja, se você tiver por óbvio uma série de outros conhecimentos, quando ela vê, é doloroso, e quando ela enfrenta, é doloroso. Mas ela para e diz assim: eu me movimentei. É inconsciente. E quando eu me movimento, então, isso significa que de alguma forma, ela não vai se dizer isso, mas eu posso controlar o que está acontecendo aqui dentro. Não é o que está acontecendo aqui dentro que me controla. Eu posso controlar. Eu posso me movimentar nisso. Então, é o primeiro passo para que a pessoa possa fazer esse movimento, é uma dinâmica inconsciente, é o primeiro passo para que a pessoa possa separar realidade de ficção. E perceber que, na grande maioria das vezes, ela está vivendo numa ficção, e que é essa ficção que está escravizando ela, não a dinâmica do estupro. Porque isso já passou, você percebe? Percebo. Eu Isso estou já assim foi. porque sou eu e Larissa, as duas que estão em dúvida, eu vou acabar. Eu tive a mesma dúvida que ela também. O que eu não entendo, né? Assim, eu entendi o que você falou perfeitamente. Né? Você precisa sair. Eu acho que principalmente levar para a terceira. Mas levar para a segunda, qual seria? Teria uma função? Entende? O levar numa segunda posição? Ah, não, eu não levaria numa segunda posição no caso de estupro, não. Não levaria, não, tá bom? Mas perceba o que eu estou dizendo. Então, Eu não levaria. Mas pode ser que naquele contexto, com o conjunto de conhecimento que você vai ter daqui a quando a gente juntar todas as peças sistêmico da programação neurolinguística, você avalie que aquela pessoa precisa enfrentar aquilo. E então, olhar eu para acho que aquela é cena de uma exatamente outra forma. o E aí, estuprador, ela Lívia, deixa eu te precisa. dizer uma coisa. Rapidinho antes de eu deixar você falar. Eu não sei se eu não interrompi porque. Você falou alguma coisa? Lívia? Fale. Falei, mas Fale, então fale. não, eu penso que a depender de quem foi o estuprador, ela precisa em algum momento realmente ir na segunda posição, né? Mas isso precisa ser analisado a depender de como foi isso aí. Sim, e É um deve. S, né? Mas isso não pode ser analisado, Lívia, com base no teu mapa de mulher. E o quanto deve ser difícil para uma mulher viver a dinâmica do estupro. Isso Não, aqui que é não, importante. jamais. Entende? Isso Jamais. precisa ser analisado em nível de processo. Tipo, pera aí. Ela tá aqui nessa primeira posição, ela tá aqui, tipo, o que que eu posso fazer para ajudar? Entende, tipo? Como é que e aí, tipo, você vai perceber isso quando você estiver fazendo. Agora, eu queria dizer uma coisa para você e para todo mundo aqui, olha. Vocês precisam fazer, tá? Porque essa pergunta que Lívia fez aqui, ó, qual a função terapêutica disso? Eu posso falar milhares de coisas aqui, mas vocês só vão entender quando vocês fizerem. Aí não precisa ser com estupro, pode ser com uma questão profunda de vocês, alguma questão que vocês virarem, vocês vão, caramba! E aí vocês vão entender por que é importante você fazer esse movimento com o cliente, tá? E aí vocês podem reexplicar para mim de uma forma diferente por que esse movimento é válido, tá? Então, mas em linhas gerais eu posso dizer para você que quem é que tem o controle, tá? Sobre a sua mente. É você ou é a mente, entendeu?